Cada criança é uma criança. Parece simples, mas isso ajuda muito a entender o autismo. O transtorno do espectro autista é um transtorno neurobiológico, uma desordem causada por alterações neurológicas e no desenvolvimento, que costuma ser identificado na infância, entre 1 ano e meio e 3 anos. Ele é caracterizado por um comprometimento de 2 domínios principais: um déficit na comunicação e interação social e padrões repetitivos de comportamento, atividade e interesse. Não existe um padrão diagnóstico para o autismo. Por esse motivo, ele recebe o nome de espectro autista. E é exatamente sobre esse tema que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar esse papo, assina o nosso canal, ativa o sininho, assim você fica sabendo toda vez que surgir um episódio novo por aqui. Ah, deixa o seu like também e compartilhe com todo mundo esse vídeo. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai ajudar e ensinar muito a todos vocês. Eu sou o Dr. Carlos e para falar comigo sobre o espectro autista, eu convidei aqui a doutora Paula Marques, neurologista pediátrica. Doutora Paula, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada a você, Dr. Carlos. Fico muito honrada em ser convidada para participar do seu canal e também para falar sobre um assunto tão atual e que provoca tantas dúvidas nas famílias. É verdade, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente tem muitas dúvidas sobre esse tema. E para começar a falar um pouquinho sobre ele, pesquisando, doutora Paula, eu vi, que mais de 2 milhões de brasileiros possuem o autismo. Esse é um número muito expressivo, né? Isso. E esse é um tema que deve ser amplamente discutido, até porque é de muita difícil compreensão. Exatamente. E eu queria exatamente começar por aí. Eu queria falar sobre o tema transtorno do espectro autista. Atualmente o diagnóstico ele engloba 3 quadros clínicos, né? Ele engloba o autismo clássico, o autismo de alto funcionamento e o distúrbio global do desenvolvimento, certo? Certo. Bem, o transtorno do espectro autista é uma desordem do neurodesenvolvimento e que acomete 2 domínios de função, que são os comportamentos repetitivos e os interesses restritos. Desde o surgimento do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, o termo transtorno do espectro autista passou a abranger 3 quadros clínicos diferentes, que são o autismo infantil, que você se referiu como autismo clássico, o autismo atípico e a síndrome de Asperger, que é o autismo de alto funcionamento. O autismo infantil ou autismo clássico, a gente observa os sintomas desses 2 domínios de função e apesar da idade do diagnóstico poder variar, a gente sempre observa, nem que seja retrospectivamente, um acometimento antes dos 3 anos de idade. No autismo atípico, como o próprio nome sugere, a gente tem uma manifestação clínica diferente. Seja pela idade do início dos sintomas, que aí aconteceria posteriormente, após os 3 anos de idade, ou então por uma apresentação clínica incompleta. A criança tem alguns sintomas, algumas alterações do desenvolvimento, que são sugestivas do diagnóstico do autismo, mas que não são suficientes para a gente fechar um diagnóstico de autismo infantil, autismo clássico, E a síndrome de Asperger é um subtipo do transtorno do espectro autista, onde a criança tem esse acometimento dos 2 domínios de função, mas que para a sociedade, para as famílias, sempre parece um quadro mais brando, porque, de uma forma geral, essas crianças não têm um acometimento da linguagem e também da inteligência. Acho que ficou muito clara a diferença entre cada quadro clínico. Mas como é que são os sintomas? Quais são os sinais? O que o pai, a mãe que está assistindo a gente precisa entender para ficar claro caso ele desconfie que o filho dele tem autismo? Então, as manifestações clínicas, elas são muito variadas e elas variam principalmente com a faixa etária da criança que a gente está avaliando. Por exemplo, em crianças menores que 1 ano, a gente pode observar um olhar mais pobre, aquela questão do olhar nos olhos, que as famílias conhecem bastante, a falta do sorriso social, que é aquele sorriso que a criança novinha dá em resposta a algumas brincadeirinhas que os pais fazem,
a presença de uma irritabilidade quando está no colo dos pais e uma preferência por ficar mais sozinha no berço. Esses são sintomas que a gente observa em crianças mais novas. Então, conforme a criança vai crescendo e as demandas, as habilidades sociais, elas vão aumentando, a gente vai observando outros grupos de sintomas. Então, são crianças que têm dificuldade em iniciar e sustentar um diálogo, crianças que têm dificuldade de entender e de usar gestos, de entender dicas sociais, como se portar quando chega, quando sai, bom dia, até logo. São crianças que têm um interesse muito grande por assuntos muito específicos, né? Então, crianças que adoram conversar sobre meteorologia, que adoram conversar sobre transportes, sobre linhas de ônibus. A gente também observa atitudes motoras disfuncionais, sem um propósito, né? Como o balanceio do tronco, como balançar as mãos, que também é uma alteração muito comum. E a ecolalia, que é a repetição de ou palavras que foram ditas imediatamente ou frases de desenhos, de filmes, que a criança fica repetindo de forma fora de contexto, né? Ao longo do dia, ao longo das semanas. Essas são alterações mais frequentes já em crianças mais velhas. E é muito importante que os pais estejam atentos a esses sinais, né? Sim. E, doutora Paula, na minha pesquisa eu também descobri que o autismo tem alguns fatores de risco, né? E assim, eu até me surpreendi com alguns, eu deixei anotado aqui para não esquecer de nenhum e eu quero que você comente com a gente sobre eles. É verdade que o autismo é de 2 a 4 vezes mais frequente em meninos? Exatamente. O autismo pode chegar até uma proporção de 4 meninos para uma menina. Caramba, é muito diferente, né? É bastante diferente. E tem ou não tem predisposição genética? Existe sim, Dr. Cários. É conhecido que o autismo é uma doença multifatorial, né? A gente tem o componente ambiental, mas a gente também tem um componente genético muito forte. E que isso vai sendo reforçado conforme as pesquisas vão aumentando, conforme os próprios meios de diagnóstico genético também vão se atualizando. A gente vai cada vez tendo mais noção da importância do componente genético no autismo. E a idade parental? Tem relação? Sim, sim. Principalmente a idade paterna é um fator de risco para transtorno do espectro autista. Infecções durante a gravidez, por exemplo, a rubéola, pode ter alguma coisa a ver com o desenvolvimento do autismo na criança? Sim, as infecções congênitas, algumas malformações congênitas, tudo o que acontece ali no momento que a mãe está gerando a criança, no momento da gestação, pode ser um fator de risco também para o desenvolvimento desses sintomas. Álcool, drogas. Exatamente. Todo o ambiente fetal, todo o momento da gestação é muito importante para a gente avaliar essa criança posteriormente. Então a gente já aprendeu o que é, a gente já aprendeu os sinais, os sintomas, os fatores de risco e a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que todo mundo tem essa dúvida. Qual a idade certa para o diagnóstico de autismo? Bem, geralmente o que nós observamos são em sintomas precoces, né? E na maior parte das vezes o diagnóstico ele pode ser feito a partir dos 6 meses de idade. Né? A criança começa a apresentar um atraso do desenvolvimento, né? Um atraso da linguagem, um atraso das habilidades sociais, da interação. Isso é o que acontece na maior parte das vezes. Porém, em alguns casos, e aí já é a menor parte, a gente é uma criança com um desenvolvimento adequado até por volta de 1 ano e meio, e aí a gente começa a observar uma regressão do desenvolvimento, né? Essas duas situações existem e elas podem acontecer no transtorno do espectro autista, sim. E doutora Paula, eu não sei se quem está assistindo a gente sabe, mas para o diagnóstico do autismo não existe nenhum exame complementar. Certo? Isso. Por exemplo, se a gente está desconfiando de um quadro de pneumonia numa criança, a gente solicita uma radiografia de tórax, né, e consegue ver ali a imagem da pneumonia. Para o autismo isso não acontece. O que acontece no autismo é uma avaliação geralmente multidisciplinar, né, que engloba vários profissionais, o próprio fonoaudiólogo, o psicólogo, o médico, seja o neurologista, o pediatra ou psiquiatra, né? E chega-se no diagnóstico do autismo na vida daquela criança. Eu queria que você explicasse pra gente qual é o papel do médico nesse diagnóstico.
Bem, Dr. Carlos, como você falou, o diagnóstico do autismo ele é clínico, né? O que isso significa? Significa que ele é feito por meio da coleta de informação com os pais durante a consulta, né? Então é muito importante a gente conhecer detalhes sobre a gestação dessa criança, sobre a história da família, né? A ocorrência de outros casos de autismo na família é uma informação muito importante, sobre o desenvolvimento da criança, a idade com que ela foi alcançando cada marco. Isso tudo de forma a observar fatores de riscos e também observar sintomas, sinais, algumas alterações que possam ser compatíveis com o diagnóstico. É muito importante, também faz parte do diagnóstico, uma avaliação auditiva e uma avaliação visual para a gente descartar que os sintomas sejam provocados por uma deficiência sensorial, por exemplo. E exames complementares como ressonância, como eletroencefalograma, não, eles não devem ser solicitados de rotina. E devem ser solicitados em casos específicos, dependendo da avaliação do médico que estiver acompanhando a criança. Para ajudar nesse diagnóstico precoce, Dr. Carlos, desde outubro de 2017 existe uma lei que diz que toda criança até os 18 meses de idade deve passar na consulta com o pediatra, na consulta de rotina, por uma triagem para transtorno do espectro autista. Essa triagem ela é feita por um questionário que é aplicado com os pais, com os cuidadores, e nem todas as crianças que pontuam vão ter transtorno do espectro autista, mas elas sempre devem ser encaminhadas para uma avaliação com um profissional especializado. Qual é o papel da família na vida do autista? Bem, o papel é importantíssimo, né, Dr. Carlos? Como em qualquer outra criança. É claro. O prognóstico, né, ou seja, o que esperar de uma criança com transtorno do espectro autista é extremamente dependente do papel da família. Né? Tudo que a criança aprende, que é ensinado nas terapias de reabilitação, vai ter que ser reforçado dentro daquele contexto familiar, vai ter que ser repetido dentro de casa. Então, é importantíssimo que os pais cuidem também da sua saúde física, da sua saúde mental, para que eles consigam fazer parte desse cuidado. Fique engajado, né? Que eles fiquem engajados e saudáveis, de modo a reforçar, a praticar. É uma coisa que é cansativa do ponto de vista emocional, que eles estejam bem, porque o papel disso no futuro da criança vai ser muito grande. É muito importante. Falando sobre tratamento, doutora Paula, já que a gente entrou nesse assunto, né, de terapias, a gente sabe que o autismo não tem cura, mas atualmente nós temos diversas terapias que auxiliam muito no desenvolvimento da criança com autismo, né? Me fala um pouquinho sobre essas terapias, como elas ajudam, o que a família tem que fazer, o que essa criança precisa fazer para melhorar o seu desenvolvimento. Sim, isso que você falou. O autismo ele não tem cura, né? O principal tratamento do autismo é não medicamentoso, é com terapias de reabilitação. Isso significa que a criança com transtorno de espectro autista vai ter que ser incluída em terapias com terapeutas ocupacionais, com fonoaudiólogos, com psicólogos, dentro do ambiente escolar também, ter essa inclusão escolar. Se for o caso, a presença de uma mediadora, tudo avaliado individualmente, dependendo da necessidade do paciente. O tratamento medicamentoso, ele é utilizado em algumas situações específicas, quando a criança tem comorbidades, né, que são doenças geralmente associadas. O autista, ele pode ter um risco aumentado de transtorno de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, de transtorno de agressividade, transtornos de humor. Então, essas comorbidades, elas são medicáveis, existem fármacos que podem melhorar os sintomas. E o objetivo do tratamento farmacológico é sempre melhorar a qualidade de vida da família e do paciente e possibilitar que as terapias de reabilitação façam o papel delas, que elas conseguem que a criança seja mais acessível aos terapeutas. E é importantíssimo falar sobre o tratamento, por ser um assunto muito atual, muito discutido. Existem algumas intervenções nutricionais que estão sendo indicadas, comentadas atualmente, como, por exemplo, a dieta com restrição de glúten, com restrição de caseína, a suplementação de algumas vitaminas, ômega 3.
E o que se sabe nesse momento é que essas medidas dietéticas não têm uma eficácia cientificamente comprovada. Então, elas não estão indicadas. A orientação é que os pais foquem a energia, foquem o seu tempo nesses tratamentos que são cientificamente comprovados e que a gente observa uma resposta muito grande na criança. É muito importante para que essas crianças façam todas essas terapias, porque elas vão ajudar totalmente no desenvolvimento delas. Eu lembro de uma conversa muito marcante que eu tive com uma família que tem um filho autista e falando sobre essas terapias, né, sobre o dia a dia, sobre como era a rotina deles, porque a gente sabe que no século que a gente vive as crianças têm muitas rotinas, né? E aí eu perguntei para eles, como é que vocês lidam com essa quantidade de terapias no dia a dia de vocês? E aí o pai foi muito certo quando ele me falou o seguinte, Dr. Cário, se o meu filho não tivesse autismo, na segunda-feira eu ia levar ele pro inglês, na terça-feira pro judô, na quarta pra informática, na quinta pro teatro, na sexta pro espanhol, o que seja, porque as crianças fazem muitas atividades. Mas uma vez que o meu filho tem autismo, essas atividades são diferentes. Então na segunda eu levo ele na musicoterapia, na terça eu levo ele na terapia ocupacional, na quarta é na fono. Então eu achei isso muito interessante. Ele até falou assim pra mim, eu nem falo terapia, eu falo atividades. São as atividades que o meu filho vai precisar fazer. Assim como as outras crianças têm as atividades delas, o meu filho tem as dele. Então eu achei isso muito interessante, porque o pai, naquele momento, se despiu, ele tirou toda aquela capa de preconceito que a doença traz, que o transtorno traz para a vida da família e ele se engajou no projeto, sabe? Ele aceitou aquilo ali, aquela era a verdade dele e vamos que vamos, vamos vai desenvolver. auxiliar muito no tratamento desse paciente. Eu tenho certeza que essa criança vai ter um desenvolvimento muito bom. E é exatamente assim que eu quero acabar o nosso bate-papo, doutora Paula. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para todos os pais, tanto de filhos autistas quanto não autistas, da importância deles. Como é que essa família deve agir? O que esses pais devem fazer? Deixa um recado para eles. Bem, o meu recado para os pais é que eles não temam o diagnóstico, né? Que eles não temam a palavra autismo. Muitas vezes essa é uma palavra totalmente nova e inesperada, mas é importante a gente lembrar que a gente já conhece a criança, é um nome novo, mas a criança é antiga, vocês já conhecem o filho, o sobrinho, o primo de vocês, já conhecem no que ele é bom, já conhecem as dificuldades dele, então a gente não deve temer tanto o diagnóstico, a gente deve sempre se perguntar, né, a família junto da equipe que acompanha essa criança, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida dessa criança, para fazer com que ele seja o melhor que ele é capaz de ser. Essa é a minha mensagem para a família, não ter medo e focar na forma como a gente pode ajudar esse paciente. Doutora Paula, eu tenho certeza que esse nosso bate-papo foi muito esclarecedor e que a gente tirou muita dúvida de muita gente que está nos assistindo. Eu queria agradecer imensamente por todo o conhecimento, toda a informação que você compartilhou aqui com a gente hoje. Imagina, obrigada a você, Dr. Cário, por ter me convidado para essa conversa. Eu espero ter ajudado, iluminado um pouquinho a cabeça das famílias e guiado aí na direção de um tratamento legal, de como lidar de uma forma melhor com esse diagnóstico. Tenho certeza que sim. Doutora Paula, essa aqui é uma pequena lembrança do time Cários para você, obrigada, tá bom? Obrigada. Eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo, mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre esse tema tão importante e que é tão difícil, né, doutora Paula? Sim. Deixa aí pra gente nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em te responder. O Pediatrando de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa seu like, compartilha com todo mundo esse vídeo. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.